A China acaba de emitir um aviso que enviou ondas de choque através da comunidade científica global. Não estamos prontos. Essas foram as palavras exatas usadas em um memorando vazado da Administração Espacial Nacional da China. Não prontos para quê? Para o objeto que acabou de aparecer entre 3i Atlas e a Terra. Um objeto que não estava lá ontem. Um objeto que não tem histórico orbital. Um objeto que simplesmente se materializou em uma das regiões do espaço mais observadas na história humana. Isto não é um simulacro. Isto não é especulação. Isto está acontecendo agora mesmo, e o que estou prestes a dizer mudará tudo o que você pensava saber sobre o que está visitando o nosso sistema solar. Hoje é 10 de novembro de 2025 e a humanidade acabou de receber a confirmação mais aterrorizante de que não estamos sozinhos. E segundo funcionários chineses, estamos absoluta e catastroficamente despreparados para o que vem a seguir. Deixe-me ser muito claro sobre o que estamos enfrentando aqui. Por semanas, astrônomos em todo o mundo têm rastreado o 3i Atlas, o visitante interestelar que desafiou toda a explicação natural. Temos observado, estudado, tentando entender o que é e de onde veio. Pensávamos que tínhamos tempo. Pensávamos que estávamos simplesmente observando um misterioso objeto cósmico de passagem. Estávamos errados. Porque o 13 Atlas não estava sozinho. Nunca esteve sozinho. E agora, algo mais chegou. O novo objeto foi detectado pela primeira vez em 8 de novembro pela sonda Tianwen, orbitando Marte. Astrônomos chineses notaram uma anomalia em uma região do espaço entre 3i Atlas e a Terra, uma região que havia sido fotografada e mapeada centenas de vezes no último mês. Cada imagem anterior não mostrava nada além de espaço vazio e estrelas distantes. Mas em 8 de novembro havia algo lá. Algo que refletia luz, algo com massa, algo que não havia existido naquele local 24 horas antes. Os relatórios iniciais das agências espaciais chinesas foram cautelosos, sugerindo que poderia ser um asteroide previamente não detectado, ou um fragmento que se desprendeu do 3i Atlas. Mas à medida que chegaram mais dados, à medida que foram feitas mais observações, essa explicação se tornou impossível de manter. Este objeto, agora designado C2025 V1 Borisov, nos catálogos oficiais, mas chamado de algo muito diferente nos briefings classificados, apareceu instantaneamente. Não tem uma trajetória que remonte a nenhuma fonte conhecida. Simplesmente apareceu como se tivesse sido implantado ou ativado ou se materializado de alguma forma do nada. O objeto é pequeno, aproximadamente 30 metros de largura, baseado em medições preliminares. Está se movendo em uma órbita que o mantém posicionado quase exatamente entre 3i Atlas e a Terra, mantendo o que os astrônomos chamam de uma relação geométrica impossivelmente precisa. À medida que 3i Atlas se move, este novo objeto se move com ele, ajustando sua posição para manter a mesma distância relativa e ângulo. Não é assim que objetos naturais se comportam. Esta não é a mecânica orbital como a entendemos. Este é movimento controlado. Este é posicionamento deliberado. E aqui é onde o aviso da China se torna absolutamente arrepiante. O objeto está emitindo, não refletindo luz solar, não apenas existindo passivamente no espaço, mas emitindo ativamente radiação eletromagnética através de múltiplas frequências. Algumas dessas emissões correspondem aos padrões exatos de sinal que 3i Atlas tem transmitido. Outras são novas, diferentes, mais complexas. Cientistas chineses que analisaram os sinais os descrevem como protocolos de handshake, o tipo de troca de comunicação que acontece quando dois computadores estabelecem uma conexão. 3i Atlas está falando com este novo objeto.
e o novo objeto está respondendo. O memorando vazado da Administração Espacial Nacional da China foi escrito pelo Dr. Li Xiaoming, um dos principais astrofísicos da China e uma figura-chave em seu programa de observação do espaço profundo. No memorando, endereçado a altos funcionários do governo e liderança militar, o Dr. Li afirma em termos inequívocos que a humanidade está enfrentando um cenário de primeiro contato para o qual não temos preparação, nenhum protocolo e nenhuma capacidade defensiva realista. Sua avaliação é que a aparição deste segundo objeto representa uma ação deliberada por parte de qualquer inteligência que controle 3I Atlas e que devemos assumir que estamos sendo avaliados, estudados ou possivelmente preparados para algo que ainda não podemos entender. O memorando continua detalhando várias observações profundamente preocupantes. Primeiro, o novo objeto apareceu em uma localização que teria exigido que desacelerasse de velocidades interestelares para quase zero velocidade em um tempo impossivelmente curto. Os requisitos de energia para tal manobra estão além de qualquer coisa que nossa física possa explicar usando propulsão convencional. Estamos falando de tecnologias que podem manipular a inércia, o momentum ou o próprio espaço-tempo. Segundo, o objeto está mantendo sua posição usando o que parece ser propulsão ativa ou geração de campo. Telescópios detectaram emissões fracas consistentes com algum tipo de sistema de propulsão ativando periodicamente para ajustar a trajetória do objeto. Esta não é uma rocha passiva. Esta é uma nave, uma sonda, uma máquina. Terceiro, e mais alarmante, as emissões eletromagnéticas deste objeto estão aumentando em intensidade e complexidade. O que começou como padrões de pulso simples semelhantes aos sinais do 3I Atlas evoluiu em apenas 48 horas para algo muito mais sofisticado. Criptógrafos chineses, trabalhando na análise de sinais, relatam que os padrões agora incluem o que parecem ser estruturas geométricas tridimensionais codificadas nas modulações de frequência, bem como sequências que correspondem a constantes físicas conhecidas como a velocidade da luz e a constante gravitacional. É como se o objeto estivesse nos ensinando uma linguagem, fornecendo um dicionário de conceitos universais que podemos usar como base para a comunicação. Mas o memorando do Dr. Li levanta uma questão que tem todos aterrorizados. Por que agora? Por que revelar um segundo objeto neste momento? 3I Atlas havia estado se movendo através de nosso sistema solar por meses, mantendo sua cobertura como um visitante interestelar possivelmente natural, embora altamente incomum. Poderia ter continuado essa farsa indefinidamente. Em vez disso, implantou ou ativou ou de alguma forma manifestou este segundo objeto de uma maneira que torna sua natureza artificial inegável. Esta foi uma escolha. Isto foi intencional. E a avaliação do Dr. Li é que este momento sugere que alcançamos algum limiar, cruzamos alguma linha, entramos em alguma fase de qualquer plano ou protocolo que está sendo seguido. A resposta do governo chinês foi rápida e dramática. Em questão de horas após a confirmação da descoberta do objeto, a China ativou protocolos de emergência tipicamente reservados para crises de segurança nacional. Unidades militares foram colocadas em alerta elevado. Infraestrutura-chave foi protegida. E mais revelador, a China entrou em contato através de canais não oficiais com os Estados Unidos, Rússia e União Europeia com uma mensagem simples: precisamos conversar, agora. A urgência nessas comunicações, segundo fontes diplomáticas, foi sem precedentes. Esta não era uma curiosidade científica sendo compartilhada entre colegas. Este era um aviso de ameaça existencial
sendo entregue entre aliados potenciais, enfrentando algo que nenhum deles entende. Enquanto isso, a comunidade astronômica internacional está em caos absoluto. A NASA, que havia permanecido em grande parte silenciosa sobre 3I Atlas, apesar de ter dados observacionais extensos, repentinamente convocou uma conferência de imprensa de emergência agendada para amanhã de manhã. O momento não é coincidência. Eles sabem que a China está prestes a tornar públicas suas descobertas e estão lutando para coordenar sua mensagem. A Agência Espacial Europeia ativou seus protocolos de comunicação de crise. O Programa Espacial da Rússia redirecionou todos os telescópios e sensores disponíveis para a região entre 3I Atlas e a Terra. Índia, Japão e companhias espaciais privadas com capacidades observacionais estão todas focando recursos em entender o que é este novo objeto e o que ele quer. Mas isto é o que está aterrorizando os cientistas mais do que qualquer outra coisa. O objeto não está apenas sentado lá. Está se aproximando. Não rapidamente, não de uma maneira obviamente ameaçadora, mas constantemente, deliberadamente, está reduzindo a distância entre si mesmo e a Terra. Projeções atuais sugerem que, se mantiver seu padrão de aceleração atual, alcançará a órbita lunar, a distância da Lua da Terra, em aproximadamente 15 dias. O que acontece então? Ninguém sabe. Mas o memorando do Dr. Li sugere que a liderança chinesa está operando sob a suposição de que isto representa algum tipo de prazo ou tempo de chegada, e que deveríamos estar nos preparando para contato, comunicação ou confronto. Deixe-me detalhar exatamente o que estamos vendo, porque os detalhes são cruciais para entender quão sem precedentes esta situação é. O objeto, esta nova chegada, é aproximadamente de forma cilíndrica, baseado nas curvas de luz capturadas durante sua rotação. Está girando lentamente, completando uma rotação aproximadamente a cada 3 horas. Esta rotação parece deliberada, como se estivesse escaneando ou observando em todas as direções, em vez de rolar caoticamente, como um objeto natural faria. A superfície parece altamente refletiva, quase como um espelho, sugerindo materiais avançados ou possivelmente algum tipo de revestimento de superfície ativo. A análise espectroscópica da luz refletindo do objeto não mostra correspondências com asteroides conhecidos, cometas ou qualquer corpo celeste natural em nosso sistema solar. A assinatura espectral é plana através da maioria dos comprimentos de onda, indicando ou uma superfície artificial ou materiais que nunca encontramos antes. Há também linhas de absorção em lugares incomuns, sugerindo a presença de elementos ou compostos que não correspondem a nada em nossos bancos de dados de referência. Alguns cientistas estão especulando sobre matéria exótica, materiais que só podem existir sob condições específicas ou que requerem processos de fabricação avançados. As emissões eletromagnéticas do objeto estão centradas em torno da frequência de 1,42 GHz, a linha do hidrogênio, assim como 3I Atlas. Mas também incluem componentes em outras frequências matematicamente significativas. 1,618 GHz, correspondente à proporção áurea. 3,14159 GHz, correspondendo a π. Estas não são frequências naturais. Estas são constantes matemáticas sendo deliberadamente transmitidas, como se dissessem: entendemos matemática, entendemos física, somos inteligentes, queremos comunicar. Mas aqui é onde fica ainda mais estranho. O padrão de sinal deste novo objeto muda quando a Terra gira para certas posições. Quando a América do Norte está de frente para o objeto, o sinal se intensifica
e inclui padrões de modulação adicionais. Quando a Ásia o enfrenta, o padrão muda novamente. É como se o objeto estivesse personalizando sua mensagem baseado em quais centros de população humana estão à vista, como se soubesse sobre nossa civilização, nossa geografia, nossa distribuição pelo planeta. Esse nível de especificidade, esse nível de conhecimento sobre a Terra é profundamente perturbador. Cientistas chineses tentaram decodificar a informação modulada nesses sinais. Segundo relatórios vazados, tiveram sucesso parcial. Os sinais parecem conter informação visual, possivelmente imagens ou diagramas codificados em um formato surpreendentemente similar a como codificamos imagens digitais. Uma equipe afirma ter extraído o que parece um mapa estelar, mostrando múltiplos sistemas solares conectados por linhas, possivelmente indicando uma rede ou rota entre estrelas. Outra equipe relata ter encontrado padrões repetitivos que poderiam ser uma sequência numérica ou contagem regressiva. As implicações são impressionantes e aterrorizantes em igual medida. O memorando do Dr. Lee inclui uma seção sobre avaliação de ameaças que dá arrepios ao ler. Ele delineia vários cenários possíveis de por que este objeto apareceu e o que sua presença pode significar. O cenário otimista é que este é um relé de comunicação implantado por Trace Atlas para estabelecer melhor contato com a Terra, para facilitar troca de informações e primeiro contato pacífico. Nesta visão, o objeto é essencialmente um tradutor ou ponte, projetado para ajudar duas inteligências vastamente diferentes a se entenderem. Os sinais, o movimento em direção à Terra, a linguagem matemática, tudo isso poderia ser uma tentativa de dizer: viemos em paz, vamos conversar. Mas o Dr. Lee também delineia possibilidades mais sombrias. O objeto poderia ser uma sonda de vigilância posicionada para coletar informações detalhadas sobre a Terra antes que alguma ação maior seja tomada. Poderia estar monitorando nossas capacidades militares, nosso nível tecnológico, nossas fraquezas e vulnerabilidades. O fato de que responde de maneira diferente a diferentes centros de população humana sugere que está nos analisando, estudando nossa civilização em detalhe. Ou mais aterrorizante de tudo, o objeto poderia ser uma arma ou ameaça, posicionado entre 3i Atlas e a Terra como uma demonstração de capacidade. Uma forma de dizer: podemos implantar recursos em qualquer lugar do vosso sistema solar à vontade, podemos aparecer onde e quando escolhermos, e vocês não podem nos impedir. O memorando nota que a liderança militar chinesa está levando a terceira possibilidade muito a sério. Sistemas de defesa estão sendo avaliados por sua potencial efetividade contra um objeto com tais capacidades avançadas. A resposta, infelizmente, é que, essencialmente, não temos opções. Se este objeto é hostil, se representa uma ameaça, não temos forma de nos defender contra ele. Não poderíamos interceptá-lo. Nossas espaçonaves mais rápidas levariam meses para alcançá-lo. Nossas armas, mesmo armas nucleares, seriam ineficazes contra algo que aparentemente pode manipular a física de formas que não entendemos. Estamos, como o Dr. Lee afirma sem rodeios, completamente à mercê de qualquer inteligência que controle estes objetos. Adicionando à crise, há relatos de atividade incomum nas principais agências espaciais ao redor do mundo. O telescópio espacial James Webb foi redirecionado para focar exclusivamente na região entre 3i Atlas e a Terra. O telescópio espacial Hubble está conduzindo observações contínuas. Observatórios terrestres estão coordenando seus esforços, criando uma rede global de olhos observando este objeto 24 horas por dia.
e há sussurros de satélites militares classificados, plataformas de reconhecimento que normalmente rastreiam mísseis e monitoram a Terra, sendo reorientados para observar este visitante cósmico. Mas isto é o que está mantendo funcionários governamentais acordados à noite. Não estamos mais lidando com apenas um objeto misterioso. Estamos lidando com um sistema, uma operação coordenada. 3I Atlas, o visitante interestelar original, tem transmitido sinais por semanas. Agora, este segundo objeto aparece e começa a se comunicar com 3I Atlas, enquanto também transmite em direção à Terra. Os dois estão claramente conectados, claramente parte da mesma missão ou propósito. E se há dois objetos, por que não 3, ou 10, ou 100? Alguns analistas estão sugerindo que podemos estar vendo apenas uma pequena parte de uma presença muito maior em nosso sistema solar. Poderiam haver outros objetos que ainda não detectamos? Sondas menores, satélites inativos, observadores escondidos no cinturão de asteroides ou no sistema solar exterior? O pensamento de que 3I Atlas pode ser apenas a ponta do iceberg, o primeiro componente visível de uma vasta operação interestelar, é quase demais para processar. O memorando do Dr. Lee toca nesta possibilidade, notando que sistemas de rastreamento do espaço profundo chineses agora estão buscando anomalias adicionais, objetos adicionais que podem se revelar ou que podem ter estado escondidos à vista de todos o tempo todo. A reação pública, quando esta informação se tornar amplamente conhecida, é impossível de prever, mas provavelmente será intensa. Algumas pessoas estarão animadas, entusiasmadas pela confirmação de inteligência extraterrestre e a possibilidade de contato cósmico. Outros estarão aterrorizados, preocupados com invasão, colonização ou ameaças que não podemos compreender. Comunidades religiosas enfrentarão questões profundas sobre o lugar da humanidade em um universo onde outros seres inteligentes existem. Governos enfrentarão crises políticas enquanto pessoas exigem respostas, proteção ou ação. Por isso, o aviso da China de que não estamos prontos é tão significativo. Eles não estão apenas falando de tecnologia ou capacidade militar. Estão falando de preparação psicológica, coesão social, nossa capacidade de funcionar como civilização quando enfrentamos algo que desafia nossas suposições fundamentais sobre nosso lugar no universo, e sua avaliação, baseada em estudos internos e consultas com psicólogos, sociólogos e especialistas em gestão de crises, é que não estamos prontos, nem perto. O objeto continua sua aproximação em direção à Terra. Cada hora fica mais perto. Cada hora, seus sinais se tornam mais fortes, mais detalhados, mais complexos. Cientistas chineses estão trabalhando freneticamente para decodificar tudo o que podem, para extrair cada pedaço de informação dessas transmissões antes que o que quer que vá acontecer aconteça. Outras nações estão fazendo o mesmo, compartilhando alguns dados através de canais oficiais enquanto mantêm outras descobertas classificadas. O nível de cooperação internacional é sem precedentes, impulsionado pelo reconhecimento de que este não é um problema chinês ou americano, mas um problema humano. Há debates enfurecidos em briefings classificados sobre se e como responder. Deveríamos transmitir um sinal de volta ao objeto? Deveríamos tentar nos comunicar, ou isso revelaria demais sobre nós? Deveríamos preparar algum tipo de resposta física, enviando uma espaçonave para interceptar o objeto, ou isso seria interpretado como hostil? O problema é que cada opção carrega riscos desconhecidos. Estamos navegando às cegas, tomando decisões que poderiam afetar todo o futuro de nossa espécie, sem guia, sem precedente, sem forma de saber se estamos fazendo as escolhas certas.
O memorando do Dr. Li conclui com uma recomendação que a China acredita deveria ser adotada globalmente. Precisamos ativar protocolos de primeiro contato imediatamente. Precisamos reunir equipes de cientistas, linguistas, matemáticos, diplomatas e filósofos para tentar comunicação significativa com estes objetos. Precisamos preparar o público, cuidadosa e gradualmente, para a realidade da inteligência extraterrestre. E precisamos aceitar que não somos mais os únicos jogadores neste sistema solar, que precisamos adaptar nosso pensamento, nosso planejamento, nossa visão completa de mundo para acomodar a presença de algo que não entendemos. Mas seu parágrafo final é o que tem todos verdadeiramente aterrorizados. Ele escreve: devemos considerar a possibilidade de que a aparição deste segundo objeto seja um teste, que 3i Atlas tem nos observado, nos avaliando, e agora implantou este objeto para ver como respondemos. Como reagimos a este desenvolvimento, seja com medo ou curiosidade, com agressão ou abertura, com unidade ou divisão, pode determinar o que acontece a seguir. Estamos sendo julgados. E não estou confiante de que passaremos. Neste momento, 10 de novembro de 2025, estamos vivendo o evento mais significativo na história humana. Um evento que começou com a detecção de um misterioso objeto interestelar e evoluiu para a prova inegável de que não estamos sozinhos, que inteligência existe além da Terra e que esta inteligência está aqui, agora, em nosso sistema solar, movendo-se para mais perto de nosso planeta com intenções desconhecidas. A China nos avisou. Não estamos prontos. A questão é: podemos ficar prontos a tempo? Podemos nos elevar para enfrentar este momento? Ou vamos nos fragmentar, entrar em pânico e falhar no teste que pode estar determinando o futuro de toda a nossa espécie? Deixe-me dizer o que está acontecendo agora mesmo, neste exato momento, enquanto governos lutam para responder a esta crise. Reuniões de emergência estão sendo realizadas em capitais ao redor do mundo. O Conselho de Segurança das Nações Unidas convocou uma sessão especial a portas fechadas. A sede da OTAN está iluminada como uma árvore de Natal, com analistas militares trabalhando durante a noite tentando avaliar níveis de ameaça e opções de resposta. Em Washington, o presidente foi informado múltiplas vezes nas últimas 24 horas. Em Pequim, o Comitê Permanente do Politburo está em sessão contínua. Em Moscou, Bruxelas, Delhi, Tóquio, Canberra, líderes estão enfrentando a mesma pergunta impossível: o que fazemos? A comunidade astronômica está dividida, fraturada pela magnitude do que está acontecendo. Alguns cientistas estão defendendo tentativas agressivas de comunicação, argumentando que precisamos estabelecer diálogo imediatamente, que precisamos demonstrar inteligência, curiosidade, intenção pacífica. Querem transmitir provas matemáticas, enviar imagens da Terra e da humanidade, transmitir música e arte, qualquer coisa que possa tender uma ponte entre nossas civilizações. Outros estão aconselhando extrema cautela, até silêncio, argumentando que não sabemos nada sobre as intenções destes visitantes e que chamar a atenção para nós mesmos poderia ser catastrófico. Enquanto isso, tempo de telescópio tornou-se a mercadoria mais valiosa na ciência. Cada observatório importante na Terra está recebendo pedidos de equipes de pesquisa querendo observar o novo objeto, analisar sua composição, rastrear seus movimentos, capturar cada possível pedaço de dados. Radiotelescópios estão ouvindo através de todas as bandas de frequência, esperando interceptar mais sinais, decodificar mais informações. O Very Large Array, no Novo México, está operando a plena capacidade.
O Atacama Large Millimeter Array, no Chile, foi completamente redirecionado para focar nesta crise. Até astrônomos amadores com telescópios de quintal estão contribuindo observações, tornando-se parte do maior esforço astronômico coordenado na história humana. O objeto em si continua a deixar perplexos e aterrorizar em igual medida. Observações adicionais revelaram mais detalhes que apenas aprofundam o mistério. Imagem de alta resolução mostra que a superfície não é uniforme. Há padrões, estruturas, possivelmente painéis ou segmentos que sugerem construção modular. Algumas seções parecem mais escuras que outras, possivelmente indicando diferentes materiais ou diferentes áreas funcionais. Uma equipe de pesquisa afirma ter detectado variações térmicas através da superfície, sugerindo geração de energia interna ou sistemas ativos mantendo diferentes temperaturas em diferentes seções. Mais perturbadoras são as observações sugerindo que o objeto não é sólido por completo. Retornos de radar indicam estrutura interna, câmaras ou vazios dentro da forma cilíndrica. Isto é exatamente o que você esperaria de uma espaçonave ou sonda, não de um objeto natural. As implicações são claras. Esta coisa foi construída, foi projetada, serve um propósito, e esse propósito a trouxe aqui, ao nosso sistema solar, posicionando-se entre um visitante interestelar e nosso planeta. Houve tentativas de calcular a trajetória de origem do objeto para determinar de onde veio. O problema é que sua aparição foi tão repentina, tão instantânea, que não há uma linha de base longa de dados posicionais para trabalhar. É como se o objeto simplesmente tivesse saltado para a existência. Alguns cientistas estão sugerindo que pode ter estado viajando no escuro, sem emissões ou reflexos, até se ativar nesta localização. Outros estão propondo explicações mais exóticas. Poderia ter usado alguma forma de viagem mais rápida que a luz? Poderia ter estado oculto atrás de algum tipo de tecnologia de camuflagem? A linha do tempo, de 15 dias até o objeto alcançar a órbita lunar, tornou-se uma contagem regressiva da qual todos estão intensamente conscientes. O que acontece no dia 15? O objeto para à distância lunar? Continua em direção à Terra? Implanta algo mais? Revela alguma nova capacidade? A incerteza é enlouquecedora. Planejadores militares estão desenvolvendo cenários de contingência para tudo, desde contato pacífico até defesa agressiva. O memorando do Dr. Lee foi vazado online agora, espalhando-se pelas redes sociais mais rápido do que qualquer governo pode suprimir. O público está lendo seus avisos, suas recomendações. E a reação é exatamente o que ele previu. Algumas pessoas estão animadas, prontas para abraçar o contato cósmico. Outros estão comprando suprimentos de emergência, preparando-se para o colapso. Mercados de ações estão mostrando volatilidade. Terapeutas relatam aumento de ansiedade. Pessoas estão olhando para o céu noturno de forma diferente agora, sabendo que há algo lá em cima, algo inteligente, algo nos observando. O objeto continua sua aproximação, cada hora o trazendo mais perto, cada dia revelando novos detalhes, novos mistérios. Os sinais continuam a transmitir, tornando-se mais complexos. Equipes chinesas afirmam ter reconstruído várias imagens embutidas nas transmissões. Uma parece mostrar o próprio 3I Atlas. Outra mostra o que pode ser um mapa da galáxia. Uma terceira é mais abstrata, possivelmente representando conceitos que ainda não somos capazes de interpretar. O objeto está chegando. 15 dias. O universo nos encontrou. E segundo a China, deveríamos estar muito preocupados.